Oh, amado, saudação cristã em Cristo Jesus. Quero aproveitar a oportunidade, mais uma vez que eu estou aqui ainda, não saí desse endereço, para trazer uma palavra para você, tá certo? Eu vou sentir saudade aqui desse endereço, dessa minha casa, porque aqui tem um quintal muito grande, aqui no fundo tem um espaço grande, onde tem algumas plantações aqui, acerola, tem milho, tem a couve, alface, cebola e algumas outras coisas aqui, limão. E eu vou sentir saudade, porque aonde eu vou morar não tem nada disso, não vai ter terra para me plantar. Os irmãos estão entendendo? Eu vou sentir muita saudade dessas plantinhas aqui. Mas é interessante notar que essas plantas que nós temos aqui são de época. Por exemplo, o milho foi plantado e acabou o milho. Já está seco, está secando. Por exemplo, o limão também deu limão, né? Tiramos o limão dos pés, mas também já acabou, foi embora. A acerola tem um pé aqui, sempre está dando acerola, mas agora não tem acerola. É de época. E eu estava olhando aqui para ver o que eu poderia falar, e o Espírito Santo me tocou no meu coração a falar sobre essas plantas, sobre a vida espiritual. E de fato eu tomei posse dessa realidade, dessa bênção, e comecei a pensar, será que a vida espiritual é igual às plantas, que é de época? Ou seja, tem vezes que você está bem, tem vezes que você não está bem, tem vezes que você está no auge, tem vezes que você não está. A vida espiritual, será que é semelhante aos frutos que eu tenho aqui em casa, de época? Eu creio que pela luz da palavra de Deus não é assim. Eu gostaria de falar alguns minutos com você, meu amigo, meu irmão em Cristo, a respeito disso. A vida espiritual. Eu gostaria que você abrisse aí a palavra aí, de Deus, no livro de Salmos capítulo 92, versículo 13, que nos fala alguma coisa da vida espiritual nesse sentido. A vida espiritual, como que ela se manifesta na vida do crente? Como que ela produz na vida do crente? Como que ela realmente se agrupa na vida do crente para ser persistente, para ser real? Então nós aprendemos aqui que a vida espiritual, ela se manifesta em todas as épocas da vida do justo. Não tem assim uma época específica em que o fruto espiritual permaneça na vida do crente. Ela é persistente, ela é para sempre, ela não muda. Segundo o salmista, está escrito assim: plantados na casa do Senhor, olha só, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mais outro versículo abaixo nos diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, serão florescentes. E a palavra do Senhor falando aos nossos corações. Mesmo ele sendo uma criança, mesmo ele sendo um adolescente, mesmo ele sendo um jovem, um dia ele vai ficar velho. Mas segundo a palavra, nos fala que mesmo na velhice eles darão frutos, ou seja, eles continuarão dando frutos, eles serão viçosos, serão florescentes nos átrios do nosso Deus. É muito diferente dos frutos em que nós conhecemos visivelmente com os nossos olhos. O fruto espiritual é diferente, ele persiste, ele não acaba nunca, segundo o que nos diz a palavra do Senhor. Mais para baixo, nos fala que o fruto espiritual, ele é perene, ou seja, ele não acaba nunca. Olha só o que diz Ezequiel 47, versículo 12. Nos diz assim: junto ao rio, a sua margem, de um de outro lado, nascerá toda sorte de árvore,
que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ou seja, nunca vai se acabar o fruto espiritual. Ele permanece para sempre. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa confiança que nós temos. Por mais que o nosso fruto material se acabe, por mais que eles acabem e volte a demorar para nascer de novo, o nosso fruto espiritual permanece para sempre, segundo diz a palavra do Senhor. Mas ainda lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 8, nos fala assim: outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 70 e ainda outra a 30 por um. Ou seja, o fruto espiritual, ele cresce, sabe aonde? Em boa terra. E isso, em boa terra. Como que nós vamos entender isso? Para nós darmos fruto, amados, nós precisamos estar com o nosso coração limpos. Nós precisamos estar buscando uma santidade perene para dar fruto. A palavra diz que a semente caiu em boa terra e deu fruto. Mas para que nós possamos dar frutos também, nós precisamos nos preparar. Precisamos preparar o terreno. Nós precisamos nos preparar na nossa vida espiritual para que nós possamos florescer e o nosso fruto permanecer. Essa é a regra. Essa é a meta para que nós possamos florescer, para que nós possamos ser viçosos, segundo sim diz a sua palavra. Mais para frente ainda, tem outro livro da Bíblia que nos fala a respeito do fruto espiritual. Gálatas 5, versículo 22. O que produz o fruto espiritual? Muitas variedades de frutos. Por exemplo, no meu quintal eu tenho uma espécie de cada fruto. Eu tenho milho, eu tenho acerola, eu tenho limão, eu tenho outras variedades de fruto aqui, mas são cada um no seu devido lugar. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, olha só a variedade de fruto que na vida espiritual você pode produzir. São muitos frutos. Então vale a pena nós dedicarmos a nossa vida, vale a pena nós dedicarmos o nosso tempo, vale a pena nós se entregarmos para que nós possamos produzir todos esses frutos. Aí você no final vai ver que compensa, vale a pena chorar, vale a pena realmente se entregar nos átrios do nosso Deus, para que nós possamos produzir esse fruto. E eu quero finalizar essas poucas palavras para você, dizendo, Efésios capítulo 5, versículo 9, nos diz: pois o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Que nós possamos confiar nessas palavras. Que nós possamos ser crentes convictos de que nós seremos viçosos, que nós seremos florescentes, que nós possamos realmente ter um coração de criança e que possamos olhar nas pessoas com um olhar sincero, com um olhar amável e que possamos realmente estar preparados para que o nosso coração dê fruto e floresça para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.